Salvador, Mestre, Criador. Você é o Alfa e Ômega, você é o Rei dos Reis. Paz em Gaza até o Natal. Puxe uma cadeira, pegue um chocolate quente. Acho que estamos vendo o canal Hallmark, mas você acredita mesmo em paz em Gaza até o Natal? Eu não acredito. E você? Eu não. Vamos falar disso hoje. Sou o Tom e você está no canal Watchman River. Fico feliz que você esteja aqui e bem. Obrigado por se juntar a mim. Antes de começar, quero mais uma vez lembrar que eu não sou profeta, eu não sou pastor. Sou apenas um cara sentado aqui à beira do rio, no meio de Connecticut, no meu pequeno escritório móvel, falando sobre meu assunto favorito, Jesus. E quero começar com uma passagem das Escrituras antes de começarmos nossa conversa. Tenho o livro As Promessas de Deus para Cada Necessidade, com passagens bíblicas. Vamos para a página 16. Jesus é o seu perdão. Comecemos pelo Salmo 85:2. Amo esse versículo. Você perdoou a iniquidade do seu povo, você cobriu todos os seus pecados. Adoro isso. Vamos para 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Jesus já fez de você uma nova pessoa? Recomendo muito. Falarei sobre o Evangelho depois. Tenha uma nova vida hoje. Não há nada igual, sinceramente. Salmo 103, versículo 12. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afastou de nós as nossas transgressões. Lindo. Eu até deveria sair do carro e dar uma cambalhota depois de ler isso, mas não vou. Vamos a 1 João 2, meus filhinhos. Escrevo isto para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não são lindas essas palavras? Vamos para 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oh, me dê um amém, eu ouvi isso. Vamos para Hebreus 8:12. Serei misericordioso com suas injustiças e não lembrarei seus pecados e iniquidades. Eu não me lembrarei mais. Vamos a Colossenses 2:13. E vocês, estando mortos em suas transgressões e na incircuncisão da sua carne, ele vos vivificou juntamente com ele, tendo perdoado todas as suas transgressões. Incrível. Vamos a Jeremias 33:8. Eu os purificarei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e com que transgrediram contra mim. Vamos para Isaías 1:18. Eu amo esse versículo. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Mesmo que seus pecados sejam como escarlate, ficarão brancos como a neve. Ainda que vermelhos como carmesim, se tornarão como lã. Ah, cara, mais um. Isaías 43:25. Eu mesmo, sou aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e dos seus pecados não me lembrarei. É o próprio Deus Altíssimo falando aí. Uma vez que você crê no sangue expiatório de Jesus e na obra consumada dele na cruz, o Deus Altíssimo não se lembrará do seu pecado. Nós vamos lembrar porque Satanás vai nos lembrar para sempre, você sabe, o idiota que ele é, mas o Deus Altíssimo não se lembra do nosso pecado. Isso me abençoa e me encoraja, e deveria fazer o mesmo com você se você conhece Jesus. Se você não conhece, como eu disse, continue assistindo, tudo bem? Nós vamos começar aqui. A Axios relatou isso. Trump anunciará a transição para a fase 2 do Acordo de Gaza, o Conselho de Paz, até o Natal. Só preciso de uma trilha sonora para isso. Mas a que está chegando é engraçada e não tem relação. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, deve anunciar o Conselho de Paz de Gaza e a transição para a fase 2 do Acordo de Gaza, apoiado pelos Estados Unidos da América, nas próximas 3 semanas antes do Natal. A Axios informou isso ontem, citando 2 oficiais dos Estados Unidos da América e uma fonte ocidental familiarizada com os detalhes. O Conselho de Paz deverá incluir 10 líderes árabes e ocidentais e trabalhará ao lado de um Conselho Executivo Internacional, composto pelo ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, Jared Kushner, o enviado dos Estados Unidos da América Steve Witkoff e outros altos funcionários dos países participantes. Veja o que Boba News diz. Então Trump, Boba News está no Telegram. Trump liderará o Conselho de Paz com 10 líderes globais sob seu comando, totalizando 11. Muito interessante, sim, de fato é. O Conselho é composto pelos 8 países árabes muçulmanos,
que emitiram um endosso conjunto no final de setembro de 2025. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Egito, Jordânia, Turquia, Indonésia e Paquistão. Além de aliados ocidentais como o Reino Unido e França, que apoiaram o plano e participaram dos fóruns. Essa estrutura prioriza a tutela das elites para garantir estabilidade, com Trump presidente a pedido de líderes árabes e israelenses. Eu quase consigo ouvir a melodia de Kumbaya na minha cabeça, mas é falso. Atualizações são esperadas em breve, através de coletivas da Casa Branca. Ele também comentou, mas Buba já havia dito. O presidente Trump acrescentou seu nome à sede do Instituto de Paz dos Estados Unidos da América, renomeando o local. Ontem, o Departamento de Estado renomeou o antigo Instituto de Paz para Instituto de Paz Donald J. Trump. Trump está totalmente focado na paz neste segundo mandato e está chamando a atenção com suas vibrações de paz anticristo. Eu não acredito que ele seja o anticristo, já disse isso várias vezes. Não acho que haja 1% de chance, mas é interessante. Eu vejo ele mais como João Batista, que está apontando para o anticristo. Satanás sempre imita, não tem verdade própria. Ele é um mentiroso, mas imita a verdade. E acho que tem seu próprio João Batista apontando para ele. E eu não acho que Trump saiba disso. Ele não sabe. Sabe, eu acho que ele realmente, genuinamente acredita que está tentando fazer coisas boas para o nosso país e para o mundo. Mas essa administração nos aproximou mais da tribulação de 7 anos do que qualquer outra antes. Nós sabemos disso, e se prestar atenção, você também sabe, disse ele. Até mesmo o Departamento de Estado chamou Trump de o maior negociador da história do nosso país. E Bubba disse, Trump deseja ser visto como o arquiteto de uma nova era de estabilidade global. Trump quer ser lembrado como o presidente da paz. Não há nada de errado com isso, exceto nos tempos em que vivemos. E nós sabemos que a tribulação de 7 anos está chegando em breve, e há muita coisa acontecendo que é realmente insana neste mundo. Não se abale. Se conhece Jesus, tem um futuro incrível. E nós não fomos destinados à ira de Deus. Seremos retirados em um arrebatamento pré-tribulação antes dos 7 anos de tribulação, o tempo da angústia de Jacó. É tudo sobre Israel. Citação de Marco Rubio, secretário de Estado, de ontem. O presidente Trump será lembrado pela história como o presidente da paz. Está na hora do nosso Departamento de Estado mostrar isso. Por isso incluíram o nome dele nisso. Então é isso, sabe? Tem um problema com esse Conselho da Paz, e é esse jogo que o mundo joga. Israel é sempre visto como vilão e dizem que deveria dar terra aos palestinos e ao Hamas. Em 2005 entregaram a faixa de Gaza e vimos o resultado. Construíram túneis e acumularam armas para atacar Israel. Não querem a existência de Israel, nem viver ao lado do país. Então isso é apenas um ponto irrelevante. E é simplesmente uma questão espiritual. Nós sabemos disso, mas o mundo não sabe. E eles continuam culpando Israel por tudo, sabe? E Israel já tentou isso em 2005. E você sabe, a história sempre se repete. Este é um anúncio das Forças de Defesa de Israel. As Forças de Defesa de Israel atacaram depósitos de armas do Hezbollah no sul do Líbano ontem. Recentemente, as Forças de Defesa de Israel atacaram depósitos de armas do Hezbollah no sul do Líbano. Esses depósitos de armas estavam localizados no meio da população civil. Alguém está surpreso? Ninguém. Eu já imaginava. Este é mais um exemplo do uso cínico do Hezbollah de civis libaneses como escudos humanos e da continuação de suas operações em áreas civis. Antes do ataque, como as Forças de Defesa de Israel sempre fazem, foram tomadas medidas para reduzir danos aos civis, incluindo avisos prévios à população, uso de munições precisas, vigilância aérea e inteligência adicional. E houve muitos vídeos sobre esses ataques ontem, e nem foi o maior deles. Vai haver um grande ataque ao Líbano em breve, mas esses foram apenas alguns ataques ontem. Israel Radar tuitou isso tarde da noite passada. Alerta de guerra, Líbano. Organização das Nações Unidas orienta organizações de ajuda a ativarem planos de emergência diante de possível guerra. De acordo com relatos locais, a inteligência indica que as forças de defesa de Israel podem lançar ataques massivos contra o Hezbollah em todo o Líbano. Vamos ver. Bubba comentou sobre isso ontem à noite. Notei um aumento significativo nos vídeos de propaganda do Hezbollah recentemente. Ontem à noite, vi vários. Não vi esse tipo de vídeo há muito tempo.
Normalmente só vemos esse tipo de vídeo quando o Hezbollah está atacando Israel ativamente com foguetes e drones. Como fizeram de 8 de outubro de 2023 até o cessar-fogo em novembro de 2024. Você acredita que esse cessar-fogo já tem mais de um ano, período em que o Hezbollah deveria ter se desarmado? Inacreditável. Eles ficaram quietos por cerca de um ano com o cessar-fogo em vigor até agora. Vamos ter que ver se isso é uma nova tendência com ataques vindo, ou se é a preparação para algo muito maior, disse ele. Mas o meu favorito, ele está falando sobre os vídeos de propaganda. O meu favorito é a orquestra do Hezbollah, publicando propaganda que acabou de gravar na neve fresca das montanhas libanesas. Aqui, assista isso por um segundo. Escute isso. É a orquestra de luta elétrica que não é boa? Cara, é tipo a FO, a orquestra de luta elétrica dos anos 70, sabe? Com seus sucessos. Mal. Israel fez um pouco, isso é mal. Israel fez um pouco, isso não é bom. E o Senhor explodiu o céu, o Senhor explodiu o céu, o Senhor explodiu o céu. Desculpe, é só bobeira, mas eles conseguiram isso. E Bubba disse, não se engane, eles se preparam para a batalha. Hezbollah não vai se desarmar. A mídia militar acabou de publicar a seguinte citação. Fomos e continuaremos sendo o povo da força. Nós somos a aliança, eles disseram. Fim da citação. Em essência, a aliança é o voto inquebrável do Hezbollah de persistir. Honrando os mortos, aliados como o Irã e o chamado divino de Alá para fortalecer a resistência contra Israel. É o disco riscado. Mas sim, a orquestra de luta elétrica, eu não conseguia acreditar neles. É só que tem algo sobre pessoas vestidas como terroristas, tocando violinos e sabe, instrumentos de metal. É simplesmente incrível, isso não é. São tantas, muitas piadas na minha cabeça. Vou parar, mas isso não está bom mesmo assim. Amir Tsarfati compartilhou um trecho de uma entrevista que Netanyahu deu ontem à noite. E aqui está uma das citações dele. Havia um estado palestino chamado Gaza. Nós não conseguimos a paz. Nós tivemos o massacre mais horrível de judeus desde o Holocausto. Eles querem massacrar de novo e também ensinam seus filhos a serem homens-bomba. Isso é um fato. Há muitas evidências. Essa é a verdade. Ele também disse, ficou claro para mim que não estávamos lutando apenas contra o Hamas. Estávamos lutando contra o Hezbollah e estamos lutando contra o regime de Assad. Estamos lutando contra as milícias no Iraque. E estávamos lutando contra os Houthis. E estávamos lutando contra o Irã. E nós fizemos isso. Nós vencemos a guerra. Vencemos essa guerra, mas ela nunca termina. Mesmo após remover certos tipos de câncer, eles podem voltar. Mas se não remover, você morre. Removemos, mas está crescendo novamente. Porque essa é a natureza daquela parte do mundo. E nós sabemos que é algo espiritual. O que mais? Israel compartilhou isso hoje no Telegram. O cofundador da Wikipédia alerta que o conteúdo sobre 7 de outubro está sendo apagado ou distorcido. O cofundador da Wikipédia, Larry Sanger, emitiu um forte alerta de que artigos documentando o massacre do Hamas em 7 de outubro estão sendo sistematicamente editados por colaboradores pró-Hamas. Alguém aí está surpreso com isso? Pergunta Sanger. Testemunhos oculares são ocultados. O artigo inicia com uma frase e prioriza críticas que minimizam as atrocidades. O autor acusa os editores de considerar as evidências não confiáveis e usar ferramentas administrativas para silenciar opiniões divergentes. A verdade está sob ataque. Com certeza sabe por que dizer isso. Estamos vivendo nos últimos dias, estamos. Tudo bem. Se você precisar pausar o vídeo, agora pode ser um bom momento. Pegue um lanche e volte quando eu quiser comer biscoitos de manteiga de amendoim, porque minha esposa vai fazer hoje. Estou muito animado com isso. Você também pode fazer isso e voltar. Quero experimentar os seus também, tudo bem? O embaixador dos Estados Unidos da América em Israel, Mike Huckabee, disse a 1.000 pastores americanos em Jerusalém: ser pró-Bíblia é ser pró-Israel. Eu sou realmente grato que o embaixador em Israel seja esse irmão em Cristo, de verdade. Embaixador dos Estados Unidos da América em Israel, Mike Huckabee, na quarta-feira, incentivou mais de 1.000 pastores e líderes cristãos americanos a levar aos púlpitos dos Estados Unidos da América a verdade sobre Israel e a reprimir as críticas ao Estado judeu tanto da esquerda quanto da direita, com os fatos e a Bíblia. Precisamos que os púlpitos da América estejam em chamas com a verdade.
disse Huckabee em um discurso inflamado. Oro para que vocês não apenas voltem para casa dizendo que tiveram uma ótima viagem e viram lugares incríveis. Espero que vocês voltem para os Estados Unidos com o fogo de Deus ardendo em seus ossos. E digam que é hora de ser pró-Bíblia, porque assim vocês encontrarão sua voz para ser pró-Israel. Você consegue ver como, depois que o arrebatamento acontecer, os Estados Unidos simplesmente desaparecem? Esse é o que detendo. Eu realmente acredito que nesses últimos dias, esse é o que detendo que nós temos. Esse é o embaixador em Israel, cristão que crê na Bíblia. Sei que alguns vão criticá-lo nos comentários. Não importa de quem eu fale, irmãos em Cristo, pastores, qualquer pessoa sempre são criticados. Por isso, normalmente não menciono nomes com frequência. Somos humanos. Ninguém é perfeito ou tem uma teologia perfeita. No arrebatamento, Jesus não vai ligar para alguém dizendo, esse é o cara que acertou. Ninguém vê claramente. É como olhar por um espelho embaçado. Devemos ter mais graça com os irmãos em Cristo. Certo, fim do desabafo. E agora? A China reúne um número recorde de 100 embarcações militares nas águas do leste asiático. A Reuters descreveu o atual desdobramento naval como a maior demonstração de força marítima da China até agora. Isso ocorre durante a temporada de pico habitual de exercícios do Exército Popular de Libertação, apesar de não haver nenhum anúncio oficial sobre esses grandes treinamentos. O mundo está se preparando para a guerra, não sei se você notou. Estou me preparando para ver Jesus enquanto o mundo se prepara para a guerra. A inteligência artificial está totalmente fora de controle. O governo Trump estaria considerando uma ordem executiva sobre robótica em 2026. O governo Trump está considerando emitir essa ordem executiva. E o secretário de Comércio, Howard Lutnick, estaria totalmente empenhado em acelerar o desenvolvimento da indústria. Nós estamos focados em robótica e manufatura avançada por serem essenciais para retornar a produção crítica aos Estados Unidos da América, disse um porta-voz do Departamento de Comércio, segundo o relatório. O Departamento de Transportes, sob liderança de Sean Duffy, deve anunciar em breve um grupo de trabalho para a robótica. Provavelmente antes do fim de 2025, que é em cerca de 3 semanas e meia. Bom, isso acontece depois que o governo Trump deu um impulso à indústria de inteligência artificial com o anúncio da missão Gênesis, em novembro. Estamos vivendo nos últimos dias, espero que você possa ver isso, espero que você possa ver isso. Não estamos vivendo em um mundo sustentável agora, então essa é a desculpa. Lembra daquele avião de Nova Jersey que passou por uma turbulência séria? As pessoas ficaram realmente feridas. Um avião com destino a Nova Jersey, que de repente despencou milhares de pés em outubro, levando 15 pessoas ao hospital, provavelmente foi atingido por raios cósmicos de uma estrela que explodiu em outra galáxia, de acordo com especialistas em espaço. Eu acho que alguns desses especialistas em espaço estão com a cabeça, ou as cabeças, nas nuvens demais, mas é isso que eles estão dizendo. Você sabe, todo mundo está se preparando. Eles precisam de boas desculpas para quando o arrebatamento acontecer. Sabe, quando milhões de pessoas desaparecerem, eles precisam de uma boa desculpa. Vão dizer que raios cósmicos levaram essas pessoas para a nave-mãe, onde estão sendo examinadas e precisamos trazê-las de volta. Aceite essa marca enquanto você espera ou algo bobo assim, sabe o que mais? Terremotos nas últimas 24 horas, 41 acima de 40 e 17 acima de 50. Beleza, chegou a hora de entrar no mundo dos palhaços. Vem comigo, você já está no mundo dos palhaços, então tem que vir e compartilhar isso. Porteiro, isso é da engenharia interessante. Porteiro, robô humanoide treinado em novo sistema supera operadores humanos ao abrir portas. Uau, isso é impressionante. Pesquisadores da NVIDIA revelaram um novo sistema de aprendizado robótico chamado Porteiro. Ele permite que um robô humanoide abra portas mais eficientemente que humanos. O que estou lendo agora? O que está acontecendo? Tudo bem, vou continuar. O sistema foi testado no robô humanoide Unitrigium, de $16 mil. Ele só usa câmeras vermelho, verde e azul integradas e depende totalmente de aprendizado por reforço treinado em simulação. Isso permite que o robô abra muitos tipos de portas reais mais rápido e com mais sucesso do que humanos, controlando-o remotamente. Em testes no mundo real, de acordo com os pesquisadores, o robô completou a tarefa até 31% mais rápido do que operadores humanos experientes e teve uma taxa de sucesso geral maior. Isso representa um avanço na manipulação local,
uma categoria de tarefas que exige que um robô ande, perceba, coordene seus membros e manipule objetos simultaneamente. Sabe, robô, eu abro minha própria porta, não preciso que você faça isso, entendeu? Vou te mostrar a porta, sai daqui, robô. Vivemos entre palhaços. Eu leio essas coisas e fico pensando. Não consigo imaginar se eu me visse lendo isso há 20 anos atrás. Se eu pudesse ver 20 anos à frente, você estaria lendo isso. O que está acontecendo na Terra? O que houve? Por que ainda estamos lá, afinal? Tudo bem, que tal a gente ver alguns comentários do dia? Vamos lá? Vamos ver se consigo encontrá-lo aqui. Kimberly Tom. Eu sempre me pergunto por que as pessoas acham que a vida de Jesus poderia ser tirada dele. O povo judeu não tirou a vida de Jesus. Eles não o mataram, ele entregou sua vida. Amém. Tudo estava no plano de Deus. Ninguém é mais poderoso que Deus ou Jesus. Amém, Kimberly. Exatamente, ninguém tirou a vida dele. Ele poderia ter chamado legiões de anjos para tirá-lo daquela cruz. Ninguém tirou a vida de Jesus. Stephanie, eu amo tanto a palavra de Deus. Eu gostei desse comentário porque eu também gosto. Curto e direto ao ponto. Aqui vai outro bem curto. Sal, meu pecado é grande, mas o amor de Deus é maior. Obrigado, Jesus, por tua graça. Amém, Sal. Amém. Lindo. Mais um. Ontem eu estava obcecado por comentários curtos. Regozije-se sempre disse. Na terra dos vivos eu vou permanecer. Obrigado, Jesus. Amém. Obrigado. Eu também gosto desse. Ronaldo. Eu espero todos os dias que Jesus Cristo possa vir e nos buscar. Vamos para casa em breve. Sou assim também. Penso nisso todo dia. Pode ser hoje. Eu tive um dia de dúvida, sabe? Quando você tem aqueles dias de questionamento. Tive um dia em que perguntei ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo? Até quando? E isso é bom. Quero ser sempre sincero nos meus vídeos ao dizer que acredito que o Senhor está voltando em breve. Desculpa, tem um carro passando na minha frente. Quero ser sincero e que todos entendam. Realmente acredito que o arrebatamento pode acontecer a qualquer dia. Teve um dia em que eu questionei e pedi: Senhor, me ajuda, me guia. E sabe o que ele colocou no meu espírito? Tom, você acha mesmo que eu poderia vir hoje arrebatar a igreja? E eu, literalmente, disse em voz alta: Tudo bem, Senhor, deixa eu pensar sobre isso. Pensei em Israel, nos representantes, em como todos estão se rearmando e em Israel se tornando uma nação. Há 77 anos, após 2000 anos de dispersão pelo mundo, eles foram reunidos novamente. Pensei em tudo o que está acontecendo com a inteligência artificial e como a tecnologia já está pronta. E eu disse: Senhor Jesus, o Senhor poderia voltar hoje e arrebatar a sua igreja neste mesmo dia, e isso é. Ele não disse nada, só senti: ok, entendi, o Senhor vai voltar em breve. E eu vou ficar atento todos os dias até o dia em que eu ouvir o som daquela trombeta, a trombeta de Deus. Tudo certo, Dean. Esse comentário é perfeito para esse Dean, não importa quanto tempo falte para o arrebatamento. Vou seguir tentando viver de forma a agradar ao Senhor e ajudar pessoas menos afortunadas. O que mais desejo ouvir é: muito bem, meu bom e fiel servo. Amém, irmão. Amém. Lindo, lindo. Estamos nos últimos dias, sabia? Se você não conhece Jesus, não sei o que farei. Eu vou compartilhar esse evangelho até que um dia você não veja mais essa cara estranha aqui no YouTube. Um dia estaremos com Jesus, mas até lá vou compartilhar o evangelho, pois isso é importante. Sei que as pessoas compartilham esses vídeos e algumas dizem: acredito em Deus, em Jesus, mas não pertenço a Jesus. E a curiosidade delas? Elas veem vídeos assim e sinto que sempre há alguém todos os dias que precisa ouvir isso. Então vou te contar da forma mais simples que eu puder o que o Deus mais incrível, o Deus Altíssimo, fez por nós. Ele enviou seu Filho unigênito Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele disse isso em João 3,16, Jesus veio aqui do céu. Você percebe que ele deixou um trono para vir aqui? E embora ele tenha amado as pessoas, ensinado as pessoas e feito milagres incríveis, Jesus veio aqui, o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Ele veio aqui para morrer naquela cruz. Por quê? Porque a morte dele e o derramamento do seu sangue perfeito de Deus podem nos levar ao céu. Só precisamos crer, entende? O Deus Altíssimo enviou seu Filho, e quando ele estava na cruz,
Todo o pecado que você cometeu foi colocado em Jesus. E em troca, quando você crê em Jesus, ele nos dá a sua justiça, enquanto levou o nosso pecado para a cruz. Esse é um amor que eu não consigo compreender. Sinceramente, nunca vou conseguir entender isso deste lado do céu. Ele fez isso para passar a eternidade com você. Mas você e eu tínhamos um problema, o pecado. Todos ficamos aquém da glória de Deus. Somos pecadores e precisamos pagar por isso. E tudo o que eu falei é sobre o que aconteceu há 2000 anos. Jesus veio para fazer esse pagamento pelo seu pecado. Um pagamento sério, um pagamento de sangue. Ele pagou pelos nossos pecados com seu sangue. Ele fez isso de boa vontade e com amor, e ninguém tirou a sua vida. Ele entregou a sua vida por nós. Para ser salvo, basta reconhecer seu problema com o pecado e a necessidade desse pagamento. E dizer para Jesus: agora eu creio nesse sangue poderoso que o Senhor derramou. Acredito que ele vai me purificar do pecado e me tornar branco como a neve. Ao crer nisso, acontece. Ao dizer: Jesus, creio na tua obra consumada e que foste pregado na cruz, o Senhor derramou teu sangue precioso. O Senhor morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ao crer no sangue expiatório de Jesus em sua obra na cruz, morte, sepultamento e ressurreição, você é salvo e nasce de novo, pois Deus colocará o Espírito Santo em você. Você entende o quão incrível isso é? Você pode ter uma nova vida hoje, pode ter todo o seu problema com o pecado lavado, limpo como a neve. Basta crer, quero dizer, é hora de levar isso a sério. O tempo é curto, sabe? Leve isso a sério. É um aviso sério. Estamos vivendo nos últimos dias, sabe? E as coisas vão, eu continuo te dizendo porque eu realmente acredito nisso, que as questões das profecias bíblicas estão se intensificando. E é como em Os Caçadores da Arca Perdida. Aquela pedra gigante que está vindo atrás de Harrison Ford ou Indiana Jones, e aquela pedra não vai parar. Ela não vai voltar rolando morro acima, mas estamos atentos e nos preparando para a tribulação de 7 anos. Não é hora de colocar sua fé na política. Não é hora de colocar sua fé em políticos. É hora de manter seus olhos em Jesus e saber o que ele fez por você. É o Evangelho, são as boas novas. Um preço sério foi pago para te resgatar do inferno. Se ao ouvir isso você pensa, não quero acreditar em Jesus, sou uma pessoa boa, você está sinceramente e seriamente indo em uma direção ruim. A separação eterna de Deus não é festa. O inferno é uma mentira distorcida que Satanás adora. Muitos dizem: sei que o inferno não é tão bom quanto o céu, mas meus amigos estarão lá, com cerveja e garotas de biquíni. Nós só vamos festejar. Não. É choro, é lamento, é ranger de dentes, é quente, nunca termina, de acordo com a palavra de Deus. Nem ao meu pior inimigo eu desejaria isso. Você não precisa ir, não foi feito para você, mas para Satanás e seus anjos. Mas se você ouvir sobre o plano de resgate de Jesus para nos salvar do pecado e disser: não quero esse plano, você está escolhendo isso, sabe? E você vai saber. No dia do julgamento, quando você se ajoelhar diante de Jesus e ele disser: afaste-se de mim, eu nunca te conheci. Meu Deus, isso me assusta muito só de falar. Não consigo imaginar ouvir isso do autor da vida. E você vai saber naquele momento que está na presença de Deus e vai perceber que está em apuros. Quero te poupar desse problema e dizer: creia em Jesus hoje. Hoje é o dia da salvação. Você pode ter uma nova vida. Ok. Hoje de manhã orei por você, pois durante meu tempo de devoção, orei por todos que assistiriam a este vídeo. Isso inclui você. Gostando ou não, oraram por você. E se não formos arrebatados hoje, que considero um ótimo dia para isso. Se Deus quiser, vejo vocês amanhã. Amo vocês. Ó Jesus Salvador, Mestre Criador, você é o Alfa e Ômega, você é o Rei dos Reis.